Meus amigos, sextou. Hoje é sexta-feira. Conosco hoje o vereador Messinho Gonçalves. Messinho faz várias observações sobre um projeto de lei que está sendo votado na Câmara Municipal. Observe, veja aí. Olha as observações feitas pelo vereador Messinho Gonçalves. Esse projeto. Ok. Fique à vontade. Vereadores, vereadoras, servidores da casa, imprensa aqui presente, quero cumprimentar a todos, abraçá-los em mais uma sessão aqui na Câmara Municipal. É bom ver os colegas aqui, a gente tem se encontrado na rua e em plena campanha eleitoral é sempre muito bom reencontrá-los, principalmente aqui na Câmara. Eu sei que a minha fala vai gerar uma polêmica na cidade, claro. Até porque nessas questões tudo gera polêmica e vindo de mim, então, aí é que gera-se uma polêmica generalizada. Mas a minha fala é no sentido só de alguns cuidados que nós precisamos ter, que lendo esta matéria, eu não sei o nível de conhecimento que todos os colegas têm em relação ao texto, e eu fiz questão de ler com cuidado. E, claro, tem muitas questões aqui que são pertinentes, tem muitas questões que precisam ser tratadas. Inclusive, quando o Jô veio aqui conversar comigo, eu disse a ele que estava lendo, já tinha feito aqui algumas observações. E o Jô, que é quem está responsável por essa coordenadoria, e nós temos uma amizade já de muito tempo, desde 2013, né, Jô? Nós já temos uma amizade, portanto... Aqui não se trata de polemizar uma questão que já é um tanto polêmica, como já falei, vereador J. Wellington. Mas eu fico preocupado com algumas questões. Por quê? Porque o direito das pessoas LGBTQIA+, é o direito, claro, que cada categoria precisa lutar para ter o seu direito. E eles são uma categoria muito organizados. E nessa organização, claro, ele tem buscado cada vez mais os seus direitos. E em relação a eles, é todo o meu carinho, é todo o meu respeito, é toda a minha atenção, inúmeros colegas que tenho. Todavia, o que me preocupa não são eles. O que me preocupa é uma militância muito pequena, mas é uma militância que faz um barulho muito grande. E essa militância, muitas vezes, ela acaba estragando o próprio movimento deles. Porque existem muitas coisas que a militância política pesada faz que eles não concordam, né? Portanto, já ouvi de muitos que essa militância mais agressiva, se eu posso assim dizer, essa militância fazendo o que faz, eles não se sentem representados por essa militância. Então, a minha fala aqui, ela vai especificamente para a militância. E este é um projeto de lei, como eu li, ele é muito interessante, mas existem algumas coisas que eu preciso pontuar, como, por exemplo, aqui no artigo 3º, no parágrafo de número 7º, diz assim, no parágrafo de número 4º, auxiliar o Poder Executivo, tal, política direta e indireta relacionadas às questões, diversidade sexual e de gênero, defesa dos direitos, que se fizerem necessário, bem como a eliminação de legislação com conteúdo discriminatório no município. Aqui fica uma pergunta. O que é considerado conteúdo discriminatório? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão é, lá no mesmo artigo, no parágrafo de número 8º, diz assim, receber denúncia sobre fatos e episódios discriminatórios. Aí a pergunta é, o que são episódios discriminatórios? Isso aqui valeria também para índios, valeria também para negros, valeria também para todos os outros grupos organizados.
Mas por que eu digo isso? Porque hoje, o Brasil, a meu juízo, ainda é um país livre. Ainda é um país livre. E nós já vimos alguns episódios desse nível, a nível nacional. Por exemplo, um colega padre se recusou a fazer o casamento de um casal homoafetivo. Porque ele tem a liberdade, como padre, de recusar fazer o casamento, não somente de um casal homoafetivo, mas de quem ele achar que não deve fazer. Isso é um ato discriminatório? Essa é a pergunta. Se acontecer com um pastor da nossa cidade, também a mesma coisa, do pastor se recusar a fazer um casamento. Tem pastores que fazem, mas tem pastores que podem não fazer. Se chegar o caso de um casal homoafetivo, acho que esse é o termo, solicitar o casamento de um padre ou de um pastor para que seja feito o casamento e o pastor negar, isso é um ato discriminatório? Então, assim, eu acho que a gente precisa só ter cuidado, porque a militância, como eu falei anteriormente, ela joga, por exemplo, numa atitude de um padre ou de um pastor como esse, joga ele praticamente na lama, caso uma coisa dessa aconteça, como já aconteceu no Brasil, a gente acompanhou. Então, a pergunta é, o que são episódios discriminatórios? Né? Então, é isso que está no texto da lei. E é claro que o Jô, pela inteligência que tem, ele entende o que eu estou perguntando, mas eu gostaria só de fazer essas ressalvas. Gostaria de fazer essas ressalvas, para que a gente pudesse, assim, não submeter a fatos futuros a algum tipo de constrangimento. Porque, como eu falei, a comunidade é séria, eles lutam pelos direitos e tem que fazer isso mesmo, só que existe uma pequena militância que usa a comunidade para poder fazer política e também para poder distorcer o que vem acontecendo. Portanto, presidente, essas são as minhas considerações nesse amplo projeto, mas, pelo menos, nessas duas questões, fica essa interrogação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador reeleito, repito, Messinho Gonçalves. Forte abraço para ele, para todos os eleitores dele. Quer falar com a gente? Interagindo, elogiando, criticando, apontando pauta para o nosso trabalho? Pois é só mandar uma mensagem ou ligar para o 986444005.